Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, dentre tantas pessoas que existem neste mundo, o Senhor nos chamou e nos salvou. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos discernido deste mundo e ter permitido a oportunidade, a condução para seguirmos a Sua palavra, para podermos viver conforme a Sua glória e a Sua vontade. Agradecemos por toda essa Sua vontade, Senhor. Nós todos que fomos remidos pelo Seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor. E estamos louvando a Sua graça, a Sua palavra para aprendermos, e estamos dentro dessa santa comunhão que o Senhor Deus nos permitiu. Nesse presente momento, nós queremos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor Deus possa cuidar cada um de nós aqui. Que através da mão de graça o Senhor Deus possa sustentar a cada um. E através da graça abundante do Senhor, através da palavra que o Senhor Deus possa nos conduzir. Que o restante das nossas vidas, o Senhor Deus possa nos levar como seus filhos, para que nós possamos viver de forma segura, sendo conduzidos diante do Senhor sem mostrar nenhuma vergonha. Senhor, cada um de nós, se ainda tiver alguém que não tenha compreendido a sua graça, a sua palavra, a sua verdade, que o Senhor Deus permita a palavra a compreensão, para que possam receber essa palavra e a esperança eterna diante do Senhor. O Senhor que nos permite a palavra nos ensina a vontade, o caminho que devemos percorrer. Que o Senhor Deus também possa nos mostrar nesse presente momento qual é a santa vontade do Senhor Deus, quais são os trabalhos que devemos fazer. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, muitos que estão guardando a sua palavra no meio da dificuldade. Que o Senhor Deus possa lembrar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa nos proteger através da sua palavra. Que através do poder do Espírito Santo o Senhor possa nos proteger. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia, vamos procurar Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 15. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Até aqui. No tempo que se passou, a oração que o Senhor nos ensinou, nós estamos aprendendo. Após nós termos recebido a salvação na nossa vida de fé, a coisa mais importante é aprender bastante a palavra e compreender qual é o caminho de aplicar essa palavra, de pôr em obra. Então, nós oramos para pedirmos essa graça diante do Senhor Deus. É algo também muito importante que não pode estar em falta. Então, a palavra, a oração
Essas duas coisas são muito importantes para a vida de fé. O Senhor Jesus disse para nós orarmos assim e nos ensinou. Então, nós temos muitas orações para fazermos, mas na oração que o Senhor ensinou, nós precisamos pensar, e nessa oração que o Senhor ele nos ensinou, precisa se tornar a base da nossa oração para orarmos diante do Senhor, para assim podermos viver a vida de fé. A oração que o Senhor nos ensinou é uma oração importantíssima, com diversos pontos que nos é necessário. O Senhor ele disse para nós orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus. Então nós, que merecemos receber o castigo, a ira do Senhor e irmos para o inferno, recebemos a salvação. Então o Senhor Deus que criou todas as coisas, o Deus, o Criador, se tornou o nosso Pai. E agora, através desta verdade, nós temos um certo problema que é difícil nós compreendermos completamente. Mas nós sabemos que recebemos a salvação, é a vontade do Senhor Deus. Então nós temos sido salvos. Quer dizer que nós somos considerados como os filhos amados do Senhor Deus. Então se nós somos filhos, nós somos os herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então é por isso que a posição de uma pessoa que recebeu a salvação é muito importante. Então todos aqueles que o aceitam, creem em seu nome, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então existem diversas autoridades ou poderes que os homens possuem nessa terra, então, mas não existe nada mais precioso do que você se tornar o filho de Deus. Pensem bem. Agora, o Deus, o Criador de todo este universo, é o meu Pai. Então, nós chamamos em especial de nosso Pai, que é porque não é somente eu que tenha recebido a salvação, mas existem muitos irmãos e irmãs que receberam a salvação. Nós todos somos irmãos. Então, é por isso que nós todos chamamos o Senhor Deus de Pai. Então, todos aqueles que nascem de um pai, não é? Todos chamam o Pai de um só, não é? E todos, ao mesmo tempo, precisam se amar. Então, precisam viver conforme a vontade do Pai. Tem esse problema muito importante. Então, nós temos o Senhor Deus como nosso Pai. Então, nós todos somos irmãos e irmãs diante do Senhor Deus. Então, o Senhor, ele disse que não se envergonhou de nos chamar de irmãos e irmãs. Então, nós recebemos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, o irmão, irmã, então é algo mais próximo do que algo carnal. Então, pensem bem. Quando você tem amigos, a amizade pode acabar em 10 anos, mesmo que você viva todos juntos ou viver com irmãos mesmo nessa terra, acaba nessa terra e depois não se mantém mais essa relação. Mas ser irmãos e irmãs em espírito diante do Senhor vai para a eternidade, vai até o reino dos céus. Então nós podemos ver que toda essa oportunidade, esse plano do Senhor Deus, nós estamos seguindo com um objetivo e todos nós temos um único Pai, todos nós tornamos irmãos e irmãs diante do Senhor. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós nos amamos, nós precisamos viver juntos. Então, enquanto nós estamos na carne, nós recebemos diversas tentações ou diversas restrições também, não é? Por exemplo, nós vivemos na nossa casa. Eu tenho a minha própria casa, você tem a sua própria casa. Cada um tem o seu trabalho, cada um vive separado. Então, nós passamos por diversas restrições para podermos viver em comunhão. Então, mas os irmãos são aqueles que existem realmente até nos momentos difíceis. Então, nos momentos difíceis, os irmãos precisam se ajudar, precisam se amar. Então, nós nos amamos, nós vivemos nessa terra todos juntos, para que assim podemos viver no reino de Deus para a eternidade. Então, nós todos, agora irmãos e irmãs diante do Senhor, de um corpo só, nós precisamos nos considerar de forma preciosa.
Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja o teu nome. Nós podemos ver que é a palavra que nós aprendemos na semana passada. Primeiramente, se nós temos o Senhor Deus como Pai, precisamos santificar o seu nome. Se nós cometemos algum erro, pode ser que este Pai, ele tenha o nome sujo diante de Deus. Então, se você tem um filho que é excepcional, os pais podem realmente elogiá-lo, podem receber toda a glória. Então, nós, quando nos tornamos filhos, nós obedecemos. Todas as nossas boas obras precisam ser utilizadas para dar glórias ao Pai. Então, nós precisamos viver como filhos de Deus de forma boa, de forma adequada, para que assim possa se tornar glória diante do Senhor Deus. Se nós fizermos algo errado, o nome de Deus é blasfemado. Então, é por isso que nós podemos dizer que o nome do Senhor Deus é blasfemado por conta de vossas obras. Então nós podemos ver o povo de Israel, por conta das ações deles, como o nome do Senhor Deus foi blasfemado. Então os gentios olhavam para Israel e diziam: onde está o vosso Deus agora? Então o nome do Senhor Deus foi totalmente sujo por conta de Israel. Então o Senhor Deus não é porque ele tem pena de Israel. Então Israel foi destruído por conta de seus pecados. Mas o Senhor Deus, para demonstrar que ele está vivo, ele restaurou o povo de Israel. Então é por isso que Israel, até o presente momento, não se arrependeu ainda. Mas nós todos somos pessoas que precisamos agora glorificar, santificar o nome de Deus. Porque nós somos pessoas que agora temos uma vivência que foi totalmente renovada. Nós somos filhos do Senhor Deus. Nós precisamos lembrar disso. E agora precisamos manifestar diante das pessoas. Então nós recebemos a salvação. Eu me tornei filho de Deus. Eu agora posso entrar no reino de Deus. Então, as pessoas que receberam a salvação agora são filhos do Senhor Deus. Então, como que essas pessoas estão vivendo? Todas as pessoas estão observando. Então, na nossa frente também, mesmo que falem coisas boas, se nossa vivência está errada, então nós somos filhos do Senhor Deus, as pessoas delas vão reconhecê-lo. Se a minha vivência é errada, não tem como. Não tem como reconhecer a minha vida como um filho de Deus. É por isso que nós obedecemos na palavra do Senhor Deus e com as nossas boas obras nós damos glórias ao Senhor Deus. É por isso que nós precisamos glorificar, santificar esse nome do Senhor Deus. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, olhem só, uma coisa muito importante para nós é que o reino de Deus precisa vir para dentro do nosso coração. Então, como na palavra de Lucas, o reino de Deus não está ali ou aqui, está dentro de vós. Então, nós temos a salvação, então o reino de Deus é cumprido dentro do nosso coração. Então, em Romanos capítulo 14, versículo 17 também. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas realmente é tudo dentro do Espírito Santo, a paz, o gozo. Então, nós todos, ao recebermos a salvação, nós temos essa paz do Senhor, nós temos a alegria dentro do coração. Então, nós temos essa felicidade. Isso nós podemos dizer que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus que está dentro do nosso coração. Então, todos os dias, dia a dia, vai se aproximando. Então, o reino de Deus vai se aproximando dentro de nós. E é por isso que nós vamos nos aproximando do reino de Deus. O reino de Deus não somente se cumpre dentro de nós, mas nós todos que recebemos a salvação, se nós agora estivermos vivendo de forma que não tenha nenhuma relação com o reino de Deus, viver sem saber da vontade santa do Senhor, dar as costas e correr para o outro lado, realmente não é algo que está correto, não é? Então, para aquelas pessoas que também vivem desse jeito, nós precisamos pregar essa palavra do Senhor para que o reino de Deus seja completo dentro do coração dessas pessoas. E é por isso que nós falamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o que isso quer dizer? Que é para trazer o reino de Deus para o coração dessas pessoas, que é a salvação. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós temos o plano, a vontade do Senhor Deus, como nós aprendemos na semana passada.
Então, o Senhor Deus está no reino de Deus e ele já cumpriu todas as coisas nos céus. Então, enquanto nós estamos nessa terra, dentre os irmãos e irmãs, os santos, se nós não cumprimos essa vontade do Senhor Deus, quem é que vai cumprir? Então, o reino do Senhor Deus já está decidido no reino de Deus. Então, é por isso que, realmente, antes de construir a casa, nós já temos toda a arquitetura, não é? O plano. Da mesma maneira, a vontade do Senhor Deus já está determinado e nós todos agora precisamos cumprir esse trabalho do Senhor Deus. Então, viver ou morrer, agora tudo precisa ser feito conforme a vontade do Senhor. Para que essa vontade do Senhor Deus seja cumprida, nós estamos vivendo. Então, hoje também, com a palavra do versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, se nós olharmos essa palavra, é uma palavra muito simples, mas dentro dessa palavra que é simples, ele tem muitos significados. Então, agora, hoje em dia, para nós, o pão do cada dia, quer dizer que é a comida que nos é necessária todos os dias. Então, nós pedimos esse pão de todo dia, quer dizer que é o que é necessário para a nossa vida, para nós podermos sobreviver, é algo básico. Mas então, o Senhor Deus é aquele que nos permite o que nos é necessário. Se nós olharmos em Atos capítulo 17, versículo 24, então o Senhor Deus criou o mundo e todas as coisas que nele há, desde que Ele é o Senhor do céu e da terra. Então Ele nos permite todas as coisas. Então, porque todas as coisas que foram construídas, feitas pela sua mão, Ele as mantém. Até a grama, até a árvore, até um pássaro, tudo é criado pelo Senhor Deus. O sol, a luz, a água, tudo é dado pelo Senhor Deus. Então o Senhor Deus ele dá para todos nós o fôlego, a vida. Nós estamos respirando agora também, é a graça de Deus. Então todas as coisas foram feitas pelo Senhor. O Senhor ele nos permite essa graça para nós. Então o Senhor Deus ele nos permitiu todas as coisas. Então as pessoas que não creem, então, ao além de não saberem que foram criados pelo Senhor Deus, então, nós estamos comendo, bebendo, vivendo diante do Senhor Deus. Tem pessoas que vivem sem pensar em nada. Não tem nem o coração de agradecer diante do Senhor Deus. Também não tem essa vivência de querer viver pelo Senhor Deus. Então, mas, seja a pessoa boa ou má, pessoa doente, então qual seja, então seja a luz, o sol, a água, a comida, tudo é fornecido pelo Senhor Deus. Então, depois de nós recebermos a salvação, nós não somente agora temos o conhecimento disto, mas nós precisamos viver agora a nossa vivência diante do Senhor. Nós precisamos pedir essa ajuda diante do Senhor. Então, se nós olharmos Ezequiel capítulo 36, no último tempo o Senhor disse que haveria de restaurar a Israel. Então, realmente, há 2000 anos atrás, o povo de Israel, por terem negado o Senhor Jesus, eles foram julgados. Então, e eles foram espalhados por todo o mundo, e o Senhor também os haveria de restaurar. Tudo está profetizado. Então, nós estamos vivendo neste último tempo. Agora podemos ver Israel, que já foi restaurado de diversas maneiras. Então, uma nação que estava totalmente destruída em 1948 pediram sua independência. Eles conseguiram lutar contra os árabes e tomar a terra deles novamente. E podemos ver vários poderes, realmente, e governos árabes que vieram para destruir a Israel. Mas agora eles já não conseguem mais. Porque a palavra do Senhor já disse que Israel jamais haveria de parecer novamente. Então nós podemos ver que todas as pessoas realmente que estão vivendo neste mundo com algum poder, que são controlados pelo diabo e querem destruir essa história de Israel, quer destruir a vontade, a promessa do Senhor Deus, mas o Senhor Deus os protege, o Senhor Deus não permite.
Nós podemos ver que Israel, até no presente momento também, realmente eles possuem. Eles são vários dos descendentes dos judeus que crucificaram o Senhor Jesus, mas até hoje eles não creem nesse Senhor Jesus. Eles até hoje não se arrependeram. Então, eles vivem somente pelas coisas morais ou étnicas e isso tudo não é importante diante do Senhor Deus. O mais importante é que é o Senhor Jesus. O Senhor, ele disse que ele faz isso tudo a respeito não de Israel, mas a respeito de seu nome. Então nós podemos ver que a promessa do Senhor há de se cumprir em todas as coisas. Então o Senhor escolheu o povo de Israel, e é por isso que é o povo escolhido pelo Senhor Deus. Então, realmente é um povo escolhido pelo Senhor Deus. E eles viverem negando o Senhor Jesus, terem negado e terem vivido até hoje, realmente eles não sabem quão grande é o juízo diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele há de demonstrar todas essas coisas. Então, mas, diante do Senhor Jesus, realmente todos nós somos salvos. Nós agora nos tornamos um povo escolhido para podermos entrar no reino de Deus. Então, enquanto vivemos nessa terra, o Senhor, ele nos protege. Então, nossa vida básica, a coisa mais importante enquanto estamos nessa terra, nós estamos aprendendo, que é a comida, não é? Da comida, o pão de cada dia. Então, o Senhor Jesus disse para nós orarmos por este pão. Então, mesmo que nós não oremos, o Senhor nos permite. Então, todas as pessoas, elas parecem que estão vivendo pela sua própria vontade, o seu próprio jeito, plano, mas não é. O Senhor que nos mantém. Nós que recebemos a salvação precisamos saber que estamos vivendo dentro dessa graça de Deus. Então, o Senhor, ele restaura o povo de Israel. E o Senhor, ele disse para nós precisamos orar desse jeito. Então, o Senhor, ele nos ajuda. Então, mas nós precisamos orar do mesmo jeito. Claro que mesmo que não oremos, o Senhor, ele nos ajuda. Ele nos permite a respiração, toda a água, a comida, todas as coisas, até as aves dos céus, até os lírios do campo. O Senhor, ele disse que as mantém, mas será que nós não somos mantidos pelo Senhor? Então nós precisamos crer nesse Senhor. Então, por que nós estamos orando então, pedindo esse pão de cada dia diante do Senhor? Então isso mostra o coração de uma pessoa que recebeu a salvação. Então, todos os dias que nós estamos diante do Senhor, nós precisamos viver dentro dessa graça, precisamos orar diante do Senhor. Então, nós precisamos agradecer diante do Senhor. Então, o Senhor, ele já disse para nós orarmos e pedimos isso para o Senhor. Então, o Senhor, ele deseja nos permitir todas as coisas que nos é necessária. Então, nós também, por orarmos diante do Senhor, o Senhor, ele vai nos ajudar. Então, mas tem uma coisa que precisamos pensar. As pessoas que não receberam a salvação vivem no meio deste mundo do pecado, vivem conforme a vontade deles. Então, é por isso que se nós olharmos em Jó capítulo 20, como pode realmente o ímpio prosperar? Então, o ímpio tem a sua prosperidade. E ele vive realmente com uma vida longa e multiplica-se em número. Então, eles são como um grande número. E eles conseguem passar a herança para os seus filhos. Então, eles vivem com grande prosperidade neste mundo. Mas depois eles caem aonde? No abismo. Então, quando morrem, vão para o inferno. Então, mas o Senhor, ele os deixa até que aconteça. É por isso que em Eclesiastes capítulo 8, realmente nós podemos ver que eles vivem com o coração realmente com firmeza para pecarem, porque o juízo do Senhor Deus não é rápido, não é na hora. Então eles não têm medo. Então eles não têm medo. As pessoas elas não se sentem preocupadas devido ao seu pecado.
O Senhor Deus está vendo toda a vida. O Senhor Deus permite essa graça para que eles se arrependam até o fim. Então, mas eles vivem dizendo, nossa, não existe juízo, não existe Deus. Vivem do jeito que querem. Então, as pessoas elas vivem do jeito que querem. Mas isso se torna realmente a perdição. Então, J me disse. Então, eu vivo dependendo diante do Senhor Deus. E eu estou assim, mas olhem para aqueles ímpios. Eles estão prósperos, eles vivem tão bem, em grande número. Então, tudo passa em prosperidade na vida deles. Mas, por fim, eles caem no abismo, no inferno. O Senhor Deus os deixa até que caia no inferno. É por isso que as pessoas deste mundo vivem conforme a sua própria vontade, vivem do seu jeito. E o Senhor Deus permite para que isso aconteça. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor Deus não permite. Vocês sabiam disso? Uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor Deus não permite para que viva do seu jeito, da sua própria vontade. Se não viver conforme a vontade de Deus, existe o juízo do Senhor Deus, a ira de Deus sobre eles. E é por isso nós, enquanto vivemos essa carne, precisamos lembrar que sempre, se não tiver a ajuda do Senhor Deus, realmente nós não conseguimos sobreviver. As aves do céu, até os lírios do campo que foram vestidos pelo Senhor, que é realmente tão precioso. Nós precisamos pensar, nós somos filhos de Deus, o Senhor Deus ele vai nos ajudar. Nós então vamos falar, Deus já que vai me ajudar eu vou ficar parado? Não, o Senhor ele disse para fazermos o quê? Orarmos. O pão de cada dia nos dai hoje. Então, todos os dias me permita a comida que é necessária. Então isso, dentro da nossa vivência, é viver com o coração dependendo da graça de Deus. Então, mesmo que eu não ore, Deus vai me dar. Então, mas o Senhor Deus ele deseja que nós oremos. Porque se nós não orarmos, se nós vivemos do jeito que nós quisermos, então o Senhor Deus ele empobrece o homem, algumas vezes ele enriquece o homem. Durante 400 anos diante do Senhor, o Senhor libertou a Moisés. O Senhor ele conduziu o povo de Israel para a terra de Canaã. Nós podemos ver na toda a palavra de Êxodo também. Todas as coisas que eles não sabiam, realmente desconheciam que era maná que vinha dos céus e comiam. Às vezes o Senhor Deus realmente não dava, às vezes o Senhor Deus dava para eles. Então nós podemos ver que o Senhor ele permite essa graça e não permite. O Senhor está testando para ver se obedecem diante do Senhor Deus. Então se você não obedece à palavra do Senhor, existe o castigo. Uma pessoa que desobedece à palavra do Senhor Deus. Uma pessoa que não é filho pode viver do jeito que quiser. O Senhor Deus não, não intervém em forma alguma. Mas se nós somos filhos, pensem bem. O Senhor, ele vai cuidar. Pensa bem, quem não é filho, o Senhor Deus, ele não vai fazer nada, porque ele não pode bater, não pode brigar, porque não é o filho dele. Mas quando é filho, ele vai castigar. Se não obedece, vai apanhar. E também, se não obedecer mais ainda, vai cair um castigo maior ainda. Então, realmente, o pai que não consegue castigar o filho é um pai que odeia. Então, precisa castigá-lo. Então, o Senhor, ele disse que ele castiga o seu filho. Então, nós podemos ver que o Senhor Deus, para aqueles que ele amam, ele realmente o açoita, porque é seu filho. Então, isso tudo é porque nós recebemos a salvação. É por isso que o Senhor ele está nos governando. Nós precisamos saber disso. Então, nós vivemos neste mundo agora. Eu não vivo do jeito que eu quero. Eu vivo conforme a ajuda do Senhor Deus. Sem a ajuda do Senhor Deus, não tem como eu viver. Então, pelo pão de cada dia, eu preciso orar diante do Senhor Deus.
Mas então, nessa oração do Senhor, nós falamos, Pai, o pão de cada dia nos dai hoje. Mas essa palavra, as pessoas que não creem, elas ficam orando e memorizam essa oração e ficam repetindo, repetindo, repetindo. Mas como assim o Senhor Deus ele vai dar o pão de cada dia? O Senhor Deus vai ouvir essa oração de quem não crê em seu nome, que não recebeu a salvação. Então, da mesma maneira, então muitas pessoas que creem no Senhor Jesus, eles ficam pensando, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Não vamos pedir essa coisa da carne, mas vamos pedir as coisas espirituais, a palavra de Deus. Então, mas se olharmos em Mateus capítulo 4, o Senhor, ele passou 40 dias em jejum, quando estava muito cansado. O diabo veio para tentá-lo e tentou o Senhor. E a primeira tentação foi: por que que você, sendo filho de Deus, você está passando fome? Você tem poder, transforme essas pedras em pães. Então, o Senhor Jesus é aquele que pode transformar até essas pedras em descendência de Abraão. Então, mas por que que eu está com fome? Então, se o Senhor tivesse esquecido, falando, é verdade, eu vou transformar essas pedras em pães e comer, o que que acontece? Essa é a tentação do diabo. Mas o que que o Senhor Jesus disse? Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. Então, podemos ver que essa é a arma que o Senhor Jesus utilizou para vencer contra o diabo. Então, toda a palavra que profere da boca de Deus. E é por isso que nós todos agora que cremos essa palavra, às vezes nós confundimos, que nós falamos, quer dizer que eu comer, beber o que eu preciso para a minha carne, não são essas coisas que eu preciso. Eu preciso somente da palavra de Deus, eu preciso viver conforme a palavra de Deus. Claro que isso não está errado, e nós precisamos viver conforme a palavra de Deus. Mas tem coisas que as pessoas elas vivem trocando completo, dizendo, é só coisas espirituais que o Senhor Deus vai nos alimentar. Deste mundo agora eu vivo do jeito que eu preciso. Não é assim. O que o Senhor Jesus está dizendo não é nesse significado. O homem não viverá só do pão, mas haverá de toda a palavra que profete da boca de Deus. Então, uma pessoa que agora vive neste mundo, ele come dessa palavra, se alimenta da palavra de Deus, e não necessita das coisas da carne, pedir ao Senhor Deus? Não, não é isso. Então o Senhor ele está dizendo, como na palavra de João, capítulo 4, o Senhor quando ele estava passando em Samaria, então, havia um sol quente, estava cansado, com sede e fome, e ali havia uma mulher samaritana que vinha para buscar água no poço, e o Senhor Jesus estava pregando para ela. E a mulher conversando com o Senhor Jesus, ela foi correndo para a cidade. E os discípulos naquele meio tempo estavam na cidade, compraram algo e trouxeram para o Senhor Jesus, dizendo, Rabi, coma. Mas o Senhor Jesus ele disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então eles falaram, nossa, será que o Senhor ele já comeu? Alguém trouxe comida para ele? Então, mas o Senhor está dizendo que a minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Então nós podemos ver que o Senhor, realmente, ele precisava fazer essa vontade espiritual, que é algo mais importante. Então a comida que eu tenho, que vocês desconhecem, é a vontade do Pai, é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Então essa é a minha vontade. Essa é a minha comida. Então as pessoas quando estão com fome, como elas buscam a comida? Então o Senhor quando estava com fome, com sede, cansado, então mais do que a comida carnal, ele queria fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai, primeiro, é a comida para ele. Por quê? A mulher samaritana foi para a cidade. E ela falou, todas as obras que eu tenho feito, e realmente ele contou, será que este não é o Messias? Então nós podemos ver que realmente o Senhor, ele tem me conduzido, este homem não é um homem simples, olhem só, vamos, venham e vejam. Então muitas pessoas samaritanas,
foram e seguiram aquela mulher para ver. Então nós podemos ver que nós temos essa comida espiritual diante do Senhor Deus, que é maior do que todas as coisas. Então nós todos podemos ver os discípulos que foram, perguntaram para o Senhor Jesus sobre a comida, e o Senhor Jesus já disse, eu já tenho uma comida espiritual, porque é algo mais importante diante do Senhor. Então durante 40 dias o Senhor ter passado por aquela tentação do diabo, o Senhor já disse, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então quer dizer que não é somente com o pão que dá, mas sim também com a palavra. Então precisamos ouvir essa palavra, aprendemos e assim se torna a nossa comida. Então quer dizer que nós precisamos viver conforme essa palavra do Senhor. É algo importante, mas tem um tema um pouco diferente aqui. Então nós precisamos viver conforme a palavra do Senhor, sim. Então nós vivemos conforme essa palavra do Senhor. Quer dizer que nós precisamos ler, ouvir essa palavra do Senhor Deus. Então o Senhor ele não se refere somente a isto, mas está dizendo que nós precisamos obedecer essa palavra do Senhor. Então o Senhor é aquele que é a palavra que se fez carne. O Senhor não precisa aprender nada da palavra. O Senhor, ele não precisa recitar a palavra como nós. O Senhor, ele mesmo é a palavra. Então, mas esse Senhor Jesus, agora, ele cumprir essa palavra é a comida dele. Então, mas nós precisamos pensar bem sobre isso. Então, nós não estamos vivendo somente comendo, nós estamos aprendendo a palavra. Então, nós, antes de recebermos a salvação, eu também, na escola de teologia, eu aprendi diversas coisas. Eu falava, eu vou aprender muito da Bíblia. Eu ficava aprendendo, aprendendo, aprendendo. E quando eu estava na escola de teologia, eu já tinha lido mais de 50 vezes o Novo Testamento. Então, é a comida que está na minha frente. E eu sempre comia a comida depois de ler um capítulo da Bíblia. Então, hoje em dia eu não faço isso mais. Mas antigamente eu sempre fazia assim. Da palavra da Bíblia, todos os dias. Então, isso o Senhor Jesus não está se referindo a essas coisas. Também não quer dizer que está errado, mas também não quer dizer que está certo. O que o Senhor ele está dizendo? Que nós, não é somente nós ouvirmos essa palavra, mas precisamos cumprir esta palavra do Senhor. Então, nós aprendemos a palavra da Bíblia, é extremamente necessário. Como em Colossenses capítulo 3, realmente a palavra do Senhor possa ser abundante dentro de nós. Então, a palavra de Deus precisa estar abundante dentro de nós. Então, é por isso que assim agora, com essa palavra que o Senhor ele utilizou para nos ensinar, então realmente já disse que o coração do homem se manifesta pela boca. Se na boca deste homem está cheio de pecado, vai sair pela boca. Se você abre a boca, só sai xingamento. Sai o que está dentro do seu coração. Quem tem muita raiva, quando abre a boca, somente já quer ficar bravo. Então todas as coisas que estão dentro do coração saem para fora. Então nós podemos ver que quando nós temos esse coração, quando nós abrimos a boca, tudo vai sair para fora, não é? Então nós também, o que quer que nós falamos, nós precisamos fazer conforme a palavra de Deus. Então quando nós aprendemos muito a palavra de Deus, nós falamos como se fosse da palavra de como se Deus fizesse. E é por isso que esta palavra na nossa vida de fé se torna a base de tudo, mas também nos ajuda para podermos pregar para outras pessoas. Então, com essa palavra, nós podemos ensinar aos outros. Então, as pessoas que pregam também precisam ter muita palavra para podermos evangelizar. Então, pense bem, se eu estou pregando, mas chega um momento que eu não consigo mais, porque me falta palavra, eu não consigo falar. Então, antigamente havia muitos testemunhas de Jeová por aí. Uma vez eu encontrei com um deles,
E eu estava conversando com eles e eles não conseguiam conversar comigo. Eles falaram, depois, por fim, eles falaram: Ah, tá bom, senhor, nós vamos ali estudar mais e vamos trazer. E vamos tentar conversar com você de novo. Vamos trazer as respostas. Então nós podemos ver que isso é sempre desse jeito. Então quando a palavra do Senhor Deus está cheio de você, está cheio dentro de você, você pode manifestar esse evangelho do Senhor Deus, você pode ajudar que as outras pessoas possam receber a salvação. É por isso que é tão necessário. É por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, para todo aquele que lê as palavras dessa profecia e todos aqueles que guardam, realmente está essa bênção do Senhor Deus. Nós precisamos guardar, nós precisamos ouvir, ler bastante dessa palavra do Senhor Deus. Tem pessoas que ouvem bem essas palavras dessa profecia, não é? Mas não leem a Bíblia. Ouvem a palavra, mas não leem a Bíblia. Por que será que é assim? Então, quando é novela, assistem, sorrindo. Mas, quando é a palavra da Bíblia, lê um capítulo e dorme. Tá, alguma coisa está ali doente. Então, depois de nós recebermos a salvação na nossa vida de fé, como Davi já havia dito, então ele já disse que essa palavra do Senhor Deus é mais doce que o mel. Então nós buscamos essa palavra do Senhor Deus. Pela madrugada eu estar acordado. Então de madrugada eu acordo para ler essa palavra do Senhor Deus. Então nós temos esse coração de buscar essa palavra do Senhor Deus. Nos é necessário. Então é totalmente diferente daquele que lê essa palavra do Senhor Deus. Então por que a palavra do Senhor Deus foi traduzida para a nossa língua? Então todos agora que leem e ouvem a palavra. Então, nossa igreja também, o objetivo principal é para nós aprendermos a palavra. É por isso que nós chamamos isso de igreja. Igreja significa que é um local que ensina essa palavra. Então, para nós recebermos o ensinamento, nós viemos para a igreja. Então, e assim também nós aprendemos sobre a comunhão, nós estamos fazendo trabalho, serviço dentro da igreja. Então, nós precisamos ler, ouvir, aprender essa palavra do Senhor, precisamos guardar essa palavra do Senhor. Então nós precisamos ir cumprindo dentro da nossa vivência. Então isso precisa se tornar a comida de todos os dias na nossa vida. Então todos os dias, realmente, como o povo de Israel no Egito, no deserto, perdão, eles tinham maná para comer. Todos os dias pela manhã tinham maná para buscar. Então todos os dias nos é necessário aprender a palavra que o Senhor nos permite. A ajuda do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus. Todos os dias preciso ler essa palavra. Preciso ouvir. Então, algumas pessoas ouvem a palavra, vão para casa e ouvem pela internet mais uma vez. Então, é muito importante você ouvir repetidamente. Porque ouvir uma vez, você não consegue compreender. Então, você tem várias palavras que você não consegue compreender, você só passa. Você vai pensar, oh, tinha uma palavra igual a esta, e esquece. Então, seja o boi, seja a ovelha, todos eles fazem o quê? Eles fazem ruminam, certo? Então, nós podemos ver o boi que está todos os dias mascando alguma coisa, né? Como se estivesse com um chiclete na boca. Mas ele está o quê? Mascando chiclete? Não, ele está fazendo o quê? Ruminando. Ruminando, ele coloca essa comida que está mastigando para uma cavidade, tira de volta e mastiga de novo, tira e mastiga, tira e mastiga. Isso é ruminar. E assim ele faz toda essa ruminação diante do Senhor para poder digerir muito bem. É por isso que nós precisamos pegar essa palavra do Senhor Deus e digeri-lo muito bem. Todos os dias nós precisamos pensar e pensar. Preciso relacionar essa palavra dentro do meu coração. Então isso é ruminar diante do Senhor Deus.
Então é totalmente diferente nós estamos realmente lendo essa palavra para uma palavra que está sendo realmente meditada, ruminada, não é? Então todos os dias eu preciso ruminar nessa palavra, eu preciso continuamente aplicar dentro da minha vida, pôr em obra. Então aprender bastante a palavra da Bíblia é algo muito importante. Então vamos ler Jó, capítulo 23. Jó, capítulo 23. Nós temos Jó, capítulo 23. Jó, capítulo 23, versículo 12. Vamos ler todos juntos. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Então, do preceito de seus lábios nunca me apartei, quer dizer, que da palavra da boca do Senhor Deus, as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Então, essa porção, nós temos as 3 porções do dia que nós comemos, né, as 3 refeições. Então, são as comidas, a comida que nós precisamos todo dia. Mas se ele considera as palavras da sua boca mais do que do que a minha porção, nós precisamos considerar como mais preciosa essa palavra do Senhor Deus do que a minha própria comida. Então, mesmo que não leia a Bíblia por vários dias, a pessoa fica ali só olhando para nada. Então, será o quê? Será que não quer ler a Bíblia tanto assim? O que é que precisa ser feito? Uma pessoa que está morta não precisa de comida. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação realmente não tem essa comida. Então, mas nós que recebemos essa salvação, nós temos a palavra de Deus que se torna a nossa comida. A nossa vida de fé é para que possa crescer. Nós antes, quando éramos pequenos, como bebês, nós precisávamos beber do leite. Não dá para comer coisas duras, não é? Primeiro bebe leite, depois vai começando com papinha e comendo com coisas mais sólidas. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 também, realmente nós, como bebês, assim como recém-nascidos, nós precisamos buscar esse leite que é a palavra, né? Esse leite racional. Então nós podemos ver que o que um bebê vai procurar? Vai procurar bebida alcoólica? Vai procurar cigarro? Não, vai procurar o leite. Então um bebê, como busca o leite, por muito tempo não consegue aguardar, não é? Então ele está o quê? Sempre esperando por essa palavra, precisa buscar esse leite. Então realmente uma pessoa que recebeu a salvação, agora tem o coração diante do Senhor Deus. Então a sua personalidade muda, a sua vivência muda. Então, quer dizer que a personalidade de Cristo precisa ser formada dentro de si. Então, se recebeu a vida de Cristo, a personalidade de Cristo precisa ser formada dentro dele. Ele precisa se parecer com Cristo cada momento mais, seja na hora de falar, seja na hora de pensar. Tudo precisa pensar diante do Senhor Deus. Então, quando eu vi antes também. Então, antes, realmente, nós podemos ver os monges nos templos, não é? Eles querem se parecer com Buda, não é? Então, eles criaram a formato do Buda bem calmo, né? Desse jeito. Então, todos os dias eles estão ali fazendo a mesma. E eles querem se parecer com Buda. Na hora que eles cumprimentam também. Então, não sei como que eles realmente cumprimentam de forma tão respeitosa. Então, mas nós cristãos, com quem que nós devemos nos parecer? Nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então, se nós não nos parecemos com o Senhor, realmente está errado. Pense bem, você tem os seus pais, que são incríveis. Os pais, eles são bem disciplinados, criam o filho de forma disciplinada, então o filho precisa se parecer com os pais. Então, os pais são incríveis, são muito bons, mas pense bem, o filho ele vive de qualquer jeito. Então, será um momento onde vamos desconfiar, será que este filho é meu filho mesmo? Então, os filhos do Senhor Deus, ao receberem a salvação, precisam obedecer à palavra de Deus, comer ou beber. Tudo precisa ser para a glória de Deus, o que quer que eles façam.
Então, se nós vivemos para a glória do Senhor Deus, o Senhor Deus é glorificado por isso. E é por isso nós temos vários anjos que estão nos protegendo, que estão ali conosco, nos observando. Então, todos aqueles que creem em meu nome, realmente não perecem, porque o anjo do Senhor sempre que o protege está vendo a face do Senhor Deus. Então, nós todos que recebemos a salvação, um a um, cada um de nós temos um anjo da guarda ao nosso redor. Vocês sabiam disso? Como em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, realmente nós temos todos esses espíritos da servidão, não é? Então todos esses anjos, realmente eles estão ali para servir todos os espíritos que foram salvos, que são para a adoção serem filhos do Senhor Deus, que vão para o céu. Então nós podemos ver Pedro quando ele estava aprisionado também. Então na frente dele realmente estava ele e Tiago. Então eles queriam matado Tiago, queriam matar a Pedro também, o aprisionaram. E estavam orando, dizendo, por favor, salvem a Pedro, por favor, orando. E o Senhor enviou um anjo para eles. E Pedro estava dormindo. E o anjo disse, levanta, levanta. E ele estava aprisionado, fazendo barulho com as correntes, que se soltaram. E do nada, a porta se abriu. E todos os guardas ali estavam adormecidos profundamente. A primeira porta, a segunda porta, a terceira porta, tudo vai se abrindo. Enquanto ele saía com o anjo, tudo estava aberto. E saindo para fora, o anjo desapareceu. Então o Senhor enviou enviou o anjo da guarda para me proteger. Então é por isso que todos os irmãos que estavam na igreja, no quarto de Jerusalém orando, e ele foi, bateu na porta, e a menina abriu a porta perguntando quem é? E ele disse, sou eu, Pedro, e entrou ali dentro. Então, reconhecendo essa voz, abriram. Então, ela não nem abriu a porta, na verdade. Ela já foi correndo dizendo, nossa, o Pedro chegou, e esqueceu de abrir a porta para ele. Ele estava aprisionado, e os irmãos falaram, nossa, como assim? Eles todos estavam orando. Eles estavam orando, pedindo para que Pedro saísse, mas mesmo orando, eles não creram na oração deles. Falando, nossa, não tem como ele estar aqui fora, ele está aprisionado. Não, mas o apóstolo Pedro foi solto, ele está ali fora. E é por isso que eles falam, nossa, não deve ser o apóstolo Pedro, deve ser o seu anjo, como disseram no versículo 14 e 15. Então Pedro continuou batendo na porta. Então o Senhor ele diz que para cada um existe um anjo. Vocês sabiam disso? Então, vocês já viram uma imagem igual essa? Uma criança pequena que estava ali na correnteza da água do rio. Por causa de um dilúvio, a água começou a levar todas as coisas e tem uma ponte. E a ponte está toda podre, quase sendo destruída. E a criança pequena está passando ali. Se qualquer erro, pode quebrar e pode cair. Vocês já viram um desenho assim? Então, mas ali tem um anjo que está ali, com as mãos assim, protegendo a criança. Então, essa imagem é muito boa. Então, mesmo que a criança não conheça, o anjo está ali protegendo. Então, esse é o anjo da guarda. Como em Daniel capítulo 12, realmente nós podemos ver anjo Micael, realmente o grande anjo Micael que está protegendo. Sempre quando Israel ia para a guerra, eles venciam por conta do anjo Micael, que é o anjo da guerra, que vai à frente. Então nós todos, agora que recebemos a salvação, cada um de nós temos o anjo da guarda em nossas vidas. O anjo conta todas as coisas que acontecem para nós a Deus. E é por isso que o Senhor Deus ele disse para nós não desconsiderarmos nenhum dos que creem no Senhor, porque o anjo do Senhor sempre está ali contando a Deus. E é por isso que se nós zombamos, xingamos o Filho do Senhor Deus, o Senhor Deus ele está ouvindo disso. Eles falam, Senhor, o fulano de tal, seu filho, sabe? As outras pessoas estão blasfemando ou estão tratando mal. Então se me xingarem, então meu anjo vai e conta para o Senhor Deus. Cuidado. Então, e não somente para mim, mas todos nós também. Nós temos o anjo da guarda. E todas as coisas que você faz bem, o Senhor, ele conta.
Mas também o anjo vai e diz: Senhor Deus, sabe o seu filho, aquele fulano de tal, ele está vivendo de forma incrível como seu filho. Então, Senhor Deus, você deve estar muito feliz porque seu filho é muito obediente. O anjo deve contar todas as coisas, mas as coisas erradas também, o anjo vai contar. Dizendo: Senhor Deus, sabe o seu filho, fulano de tal? Ele está ali fazendo isso e aquilo. Nossa, o Senhor deve estar triste. O Senhor Deus, Pai, ouvindo, vai ficar triste também. Porque tudo é reportado diante do Senhor Deus. É verdade, eu não estou brincando. Então tudo está diante do Senhor Deus. O anjo está olhando a face do Senhor e contando todas as coisas ao Senhor. E é por isso, em toda a nossa vivência, então o Senhor, Ele sempre está vendo a nossa vida. Será que isso é para a glória de Deus ou não é? Será que a nossa vivência de obedecer ao Senhor Deus, estamos realmente obedecendo? O que quer que façamos, comemos ou bebemos, vivemos ou morremos, é para a glória do Senhor Deus? Então, tudo que for glória para o Senhor Deus é bondade, e o que não é, é pecado. Então, todos os homens pecaram, é por isso que estão destituídos da glória de Deus. Então, o resultado do pecado é você não pode chegar até o Senhor Deus. Mas após recebermos a salvação, nós, tudo que fizemos de bondade, chega ao Senhor. E é por isso que se nós olharmos para Jó também. Então, ele está dizendo que ele não. Ele diz: Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Nós, quando estamos com fome, nós procuramos o quê? Primeiro a comida. Então, nós todos também, realmente estamos pensando sempre a nossa comida, e as pessoas passam os dias sem ler a Bíblia e não estão nem aí. Não vivem nem obedecendo a palavra do Senhor Deus. E isso está errado. Todos os dias. Precisa viver para agradar ao Senhor Deus. E é por isso que a nossa vida de fé, ao crescer, então para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus, nós estamos cheios da palavra, da graça, nós precisamos receber todo esse nutriente diante do Senhor Deus. Então, se nós não recebemos esse nutriente diante do Senhor Deus, como é que nós poderemos crescer? E assim, a nossa vida de fé, ao crescer, então a palavra do Senhor Deus é primordial. Então, essa palavra do Senhor Deus precisa estar dentro do meu coração e vivência. E na realidade também. Para todos nós, a graça de Deus, a palavra santa do Senhor, Ele não simplesmente permitiu estas coisas, mas a comida da nossa carne também Ele nos permite. O alimento da carne nos é dada. Então nós pedimos esse alimento, o pão de cada dia, e nós precisamos pedir espiritualmente diante do Senhor Deus, mas também a carnal, a comida carnal, nós precisamos orar e pedir ao Senhor. Então o Senhor nos permita a comida de todos os dias. Então vamos pensar, eu tenho a comida de um mês para eu comer em casa. Então eu tenho essa comida de um mês que eu tenho em casa e fica falando, Senhor, me dê a comida de um dia. É estranho, não é? Então o Senhor já aqui está dizendo, olha, você está pedindo a comida de um dia, então coma toda essa comida de um mês e que eu vou te dar de novo. Então você vai dizer o quê? Senhor, espere um momento, eu vou comer tudo que tenho do mês e eu vou pedir. É assim? Não, não é isso. Olhem só a oração. Quer dizer que essa oração é inútil porque eu tenho comida em casa? Não é isso. Não importa se eu tenho muita comida ou tenho pouca comida. Se eu sou rico ou eu sou pobre. Eu preciso pedir todos os dias essa comida do dia a dia diante do Senhor Deus. Porque nós precisamos da graça do Senhor Deus espiritual todos os dias. Nós precisamos lembrar, não devemos esquecer que estamos vivendo dentro da graça do Senhor. Então eu também pude compreender isso só depois. Então nos dê o pão de cada dia. Então enquanto eu aprendi essa palavra, então na realidade há alimento da nossa carne também.
todos os dias da nossa carne. Nós precisamos pedir diante do Senhor. Por quê? Porque a comida da nossa carne, do nosso corpo, ao pedirmos diante do Senhor Deus, todos os dias o Senhor Deus, Ele pode nos ajudar. Nós precisamos lembrar disso. Então, se nós olharmos em Provérbios também, nós temos essa abundância diante do Senhor Deus, nós vivemos dependendo diante do Senhor. Então, se eu tenho muitos bens, eu não preciso pedir a ajuda de Deus, não é? Por quê? Eu tenho o quê? Comida, tenho tudo de sobra. Eu tenho tudo de sobra, eu estou bem, para que eu vou orar diante do Senhor Deus? Então, mas isso é você depender da sua riqueza, dos seus bens e não depender do Senhor Deus? Então, nós não podemos ser assim. Tendo riquezas ou não, precisa orar. Todos os dias precisa receber essa ajuda do Senhor. Então, isso que é o Senhor deseja. Todos os dias. O Senhor Jesus já disse, realmente vocês precisam saber, antes de pedir, que é necessário que tenha. Então vocês falam, mas se eu já tenho, para que eu vou orar? Não, mesmo assim precisamos orar. Precisamos orar sem cessar. Quando nós estamos enriquecidos, quando nós estamos pobres, todos os dias nós precisamos depender diante do Senhor Deus. Se nós olharmos em Lucas capítulo 12 também, um rico ele juntou muitas riquezas e ele disse, minha carne já juntei muitos nos depósitos, agora vamos comer, beber e folgar. Então o Senhor ele dirá, insensato, hoje à noite buscarei a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E é por isso, você ter riquezas, isso não quer dizer que você pode depender das suas riquezas. Precisa lembrar que sem a ajuda de Deus não tem como viver. Então não é para viver dependendo das suas riquezas. Precisa depender do Senhor. Então sem a ajuda do Senhor, a respiração, a vida, a respiração também é dada pelo Senhor Deus, não é? Se o Senhor ele não permitir esse fôlego, como é que eu vou viver? Da mesma maneira, é necessário da ajuda de Deus. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, nós não devemos amar o dinheiro, devemos nos contentar com o que temos. Em 1 Timóteo capítulo 6 também. Então, nós não trouxemos nada, e nada levaremos. Só de termos o que comer e beber, precisamos estar contentes. Então, nós precisamos nos contentar com o que nós temos para comer e beber. Então, não é para amarmos o dinheiro, precisamos nos contentar com o que temos. Então, quem deseja se enriquecer, então ele cai nos desejos dessa carne, nas concupiscências deste mundo. Então ele vai e se perfura por conta de várias preocupações. Então precisa trabalhar esforçadamente, ganhar o seu dinheiro, utilizar diante do Senhor Deus é importante. Mas a pessoa ela está pensando, estou juntando riquezas, eu estou fazendo isso, aquilo. Mas isso quer dizer o quê? Que não precisa mais do Senhor Deus. Então o Senhor ele disse que é mais fácil um pobre receber a salvação. Então da mesma maneira, após recebermos a salvação, então nós vivemos a vida de fé, pode ser muito difícil. Então todos os dias nós juntamos riquezas. Por que estamos juntando as riquezas? Então é mais difícil você usar do que você ganhar dinheiro. Então o Senhor ele já disse que quem realmente pede muito diante do Senhor Deus,
também muito ele usará de quê? De forma preciosa para os irmãos. E isso que é necessário. Pense bem, ele fala, Senhor, me dê muito. E agora ele se enriquece, ele fala, nossa, agora eu sou rico. E viver do jeito que ele quer, ao ver do Senhor Deus, isso não é adequado. E é por isso que nós precisamos nos contentar com o que nós temos para comer, beber, vestir. Vamos procurar Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículo 7. Versículo 7 e 8, vamos ler todos juntos. Duas coisas te pedi, mas não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Então, se nós olharmos o autor aqui, ele disse: duas coisas eu pedi ao Senhor Deus. Então, antes que eu morra, que o Senhor me dê, que afasta de mim a mentira. E outra coisa, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Então não me enriqueça nem me empobreça. Só me dê a comida que é necessária. Então esta palavra, ele não está dizendo para não fazer nada. Se você tiver algo para comer, pode comer. Ele não está dizendo para você não comer e você não pode ter nada. Não. Nós temos muito trabalho para fazermos. Nós precisamos nos esforçar em tudo que nós temos. Então nós precisamos pregar a palavra do Evangelho. Nós precisamos ajudar os irmãos e irmãs. Nós temos muitos trabalhos, temos muitos lugares para usarmos desse trabalho do Senhor Deus. E estamos preocupados porque não temos onde usar esse dinheiro, esses bens. É por isso que nós todos, por nós mesmos na realidade, nós precisamos pensar como que o Senhor Jesus ele viveu uma vida pobre. Nasceu como filho de um carpinteiro. Durante 30 anos, como um filho pobre de um carpinteiro, ele cresceu. Quem que iria pensar que ele seria o Messias, o Filho de Deus? Então, durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus ele passou por diversos sofrimentos. Não tinha lugar para dormir, e ele foi e morreu também na cruz. A única coisa que era dele era a cruz. Só tinha a cruz que era dele. Apóstolo Paulo também, após receber a salvação, passou por pobreza, passou pela nudez, pelo frio, foi torturado diversas vezes, foi apedrejado para morrer, e muitas das vezes ele retornou. Então, durante 2 anos pregou o evangelho e morreu no fim. Todos os apóstolos passaram por essa morte, por esse mártir. Mas e nós? Nós também em nossas vidas. Nós precisamos nos satisfazer com o que temos. Nós precisamos pensar o que nos é necessário. Então, realmente, Senhor, a comida do dia a dia, o pão do cada dia que o Senhor nos dê hoje. Então, nós vivemos com esse coração é necessário. E é por isso que em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, então em Filipenses, nós podemos ver que o apóstolo Paulo já disse. Então, realmente, nós suportamos junto com a igreja. Então, fizestes bem. A igreja de Filipenses começou a iniciar porque ele pregou ali. Então, mas a igreja de Filipenses realmente o ajudou até o fim. Eles mandavam Epafrodito como mensageiro, indo e voltando para o apóstolo Paulo, orando. Continuamente tudo que ele precisava estava em falta, eles ajudavam. Até quando ele estava na prisão de Roma, todas as coisas que ele precisava, eles ajudavam. O que o apóstolo Paulo disse aqui? Então, vocês realmente têm me fornecido em todas as coisas que me faltam. Então, isso é um sacrifício com aromoso diante do Senhor. Então, todas as coisas em Cristo Jesus, realmente o Senhor os dará. Então, o apóstolo Paulo realmente teve a igreja de Filipenses o ajudando, participando nesse sofrimento do Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo que dentro de Cristo Jesus, todas as coisas que vos é necessário, o Senhor há de preencher. Então, isso é com certeza.
E é por isso que se nós olharmos na palavra de Mateus, capítulo 6, versículo 33, vocês conhecem muito bem. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E então o quê? Então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro, buscai primeiro. Então, isso é o quê? É prioridade. Prioridade. O que o cristão ele precisa fazer primeiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou viver bem? Mas eu preciso pensar, realmente, diante do Senhor Deus, como é que eu vou fazer para que muitos espíritos recebam a salvação? Esta é a maior missão do cristão. Esse é o objetivo de vida do cristão. É por isso que o seu reino é pregar a palavra do Evangelho, é expandir o reino de Deus. Então, o seu reino e a sua justiça. Então, nós pregamos o Evangelho, as pessoas recebem a salvação. Então, nós podemos ver pelo mundo inteiro agora. Realmente, como que o Evangelho está sendo pregado fortemente. Então, nós estamos fazendo muito bem. Para isso, nós temos diversos missionários. É somente os missionários que se dedicam? Nós, para cuidarmos desses missionários todos, quanto sacrifício dos nossos irmãos e irmãs que estão orando, que estão enviando as ofertas, ajudando. Mesmo que eu não consiga ir como missionário, eu vou enviar um missionário. E eu penso isso como um grande agradecimento. A nossa igreja cresceu desse tanto. Então isso não é somente diante do Senhor Deus, mas nós estamos fazendo muito bem diante do Senhor. Então o reino do Senhor Deus. Então nós podemos ver que dentro dessa graça do Senhor, nós estamos obedecendo essa palavra, vivemos conforme o Senhor, nós nos amamos, e isso é a justiça de Deus. E é por isso que o reino do Senhor Deus realmente é o que está nessa justiça de Deus. É o novo céu e nova terra, sem pecado. Essa justiça está cheia de nós e precisa se cumprir dentro de nós, os salvos. Então, realmente, por fora, nós temos o evangelho sendo pregado e por dentro nós vivemos obedecendo essa palavra do Senhor Deus. Nós precisamos nos amar. Então, em todas essas coisas, o Senhor já disse que as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas que me são necessárias para a carne, o Senhor irá de permitir. Esta é a promessa de Deus. Então, o Senhor, ele cumpre a sua promessa. Então, o Senhor Deus, realmente eu olho diante do Senhor Deus, me falta muito ainda na minha vida, mas eu creio nessa palavra. E aí eu tenho muitas coisas que me faltam, mas eu confio no Senhor. Se eu viver somente fazendo o meu trabalho, se eu pregar somente o Evangelho, com certeza o Senhor há de me conduzir. Então isso é 100% certeiro. Esta é a promessa de Deus, porque Deus cumpre a sua promessa. Já que nós não conseguimos cumprir nessa promessa do Senhor, nós não confiamos no Senhor. Nós precisamos buscar o que? O seu reino e a sua justiça. Qual é a prioridade para a nossa vida? Nós precisamos fazer o trabalho diante do Senhor Deus. Eu primeiro preciso fazer as minhas coisas e quando eu estiver bom, tranquilo, eu vou lá e faço pelo Senhor Deus? Jamais. Então cada um buscava o seu próprio desejo, a sua própria vontade. As pessoas elas vivem no seu próprio, na sua própria justiça, não buscam essa graça do Senhor Deus. Como pode ser assim? Então primeiro nós precisamos viver diante do Senhor Deus. Qual é a prioridade? Eu vou viver para a glória do Senhor Deus e eu viver desse jeito, está tudo bem. Então esse precisa ser meu objetivo exato diante do Senhor. Então isso é dizer que o reino do Senhor Deus está se expandindo. Então quando nós olhamos no retiro de verão, nós podemos ver vários irmãos e irmãs que ali se voluntariaram para fazer até esses trabalhos mais sujos, difíceis, cansando, suando, no sol, conduzindo os irmãos, auxiliando eles, recepcionando. As irmãs que estão na cozinha lavando a louça, que estão cozinhando também. Então, o que é tudo isso? Então, eu não consigo pregar ali no salão de culto, mas para que outros espíritos recebam a salvação, eu preciso fazer alguma coisa. Então, isso é o quê? Tudo se voluntariando. A gente não manda nas pessoas, elas estão se voluntariando. E isso é no trabalho do Senhor Deus. Então, é somente eu pregar bem que vai acontecer? Não, não há. Então, em Efésios capítulo 3, versículo 20, já disse realmente através do poder do Senhor Deus que em nós opera. Então, o Senhor, ele trabalha em abundância diante do Senhor Deus. E é por isso que todos nós recebemos a salvação com um só coração diante do Senhor. Nós precisamos nos amar, precisamos nos ajudarmos, cooperarmos.
Nós estamos neste meio. Então, Senhor Deus, eu não posso pensar que Deus trabalha somente através de mim, mas é através de nós, é no meio de nós. É por isso que a nossa igreja cresceu desse tanto. A cabeça é o Cristo e nós somos o seu corpo. Então, conforme a palavra da cabeça, nós precisamos fazer. Então, o que que o corpo ele fica preocupado? Não preocupa. A cabeça diz para fazer, só precisamos fazer. Então, o Senhor, ele é a nossa cabeça. Nós somos o corpo do Senhor. Então, nós podemos em 1 Coríntios, capítulo 12, realmente nós somos os seus membros, em particular, diante do Senhor. Nós somos cada um dos seus membros. Seja a boca, seja a mão, seja o pé, as coisas que não são visíveis diante do Senhor Deus. Então, o que quer que seja. Então, nós temos algumas partes e nós somos essas partes e nós precisamos operar. O Senhor trabalha através do seu trabalho. Então quer dizer que dentro da nossa igreja também podemos ver essa obra do Senhor que se manifesta e eu fico muito agradecido. E é por isso que através desse trabalho nós precisamos fazer esforçadamente. Então buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que não nos são necessárias o Senhor há de fornecer. Então se nós olharmos em Hebreus capítulo 13, versículo 8 também. Então seja ontem, hoje, amanhã, Cristo é o mesmo. O Senhor Jesus morreu ontem e ressuscitou ontem. É o Senhor que nos salvou ontem. Mas hoje é o Senhor que trabalha em nós. O Senhor ele está conosco hoje também. Então nós podemos ver que o Senhor que está conosco para sempre, ele vai estar conosco para sempre, conduzindo. Então é o Senhor, o mesmo Senhor para a eternidade. Então o Senhor que nos salvou no passado, ele também está conosco na nossa vivência. Mas por que nós não conseguimos crer nisso? O Cristo Senhor que está vindo aqui, nós precisamos crer nesse Senhor. Então nós precisamos crer que o Senhor há de vir me buscar. Esse Cristo, o Senhor Jesus, eu preciso crer nesse Senhor, eu preciso viver diante do Senhor. Por quê? Então eu realmente preciso crer no Senhor que me salvou, mas por que eu não creio no Senhor que está comigo? Tudo precisa estar conectado na realidade. Então o Senhor que está agora no meio de nós. Então eu crer nesse poder do Senhor Deus é fé, viver conforme esta fé, esta promessa do Senhor, é a maior vida de fé diante do Senhor Deus. Então nós, realmente, hoje ainda temos muitas coisas para aprendermos, mas o restante, realmente o Senhor ele já disse que Ele conhece a todos que dependem do Senhor. Então se nós estivermos dependendo somente do Senhor, o Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai nos proteger. Então, realmente, como Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor conhece aqueles que nele creem. Então, o Senhor Deus que trabalha, que opera, o Senhor Deus que prometeu. Quando nós vivemos obedecendo essa palavra do Senhor Deus, tudo vai dar certo. E é por isso que é essa comida do dia a dia que nós pedimos ao Senhor. Realmente, o Senhor ele nos pede, ele nos dá esse alimento espiritual e também carnal. Todos os dias, o que nos é necessário, o Senhor ele nos permite. Então, mesmo que eu tenha muito dinheiro ou não, e todos os dias eu preciso depender diante do Senhor Deus. Isso é a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, nós te agradecemos. Nós fomos salvos sem nenhum valor a ser pago por nós. Nós agradecemos por nós nos tornados em seus filhos. Senhor, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue, agora somos do Senhor. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a glória e a vontade do Senhor Deus. Nós sabemos que existimos somente em prol do seu ministério. Que o Senhor possa nos conduzir. Que dentro da nossa vivência, o Senhor que está conosco, que conta até os fios dos nossos cabelos, nós confiamos na sua palavra e agradecemos. Senhor, que nós não vivamos mais dependendo ou preocupando das coisas deste mundo, mas que nós possamos viver o restante das nossas vidas olhando somente para o Senhor. Que a vontade do Senhor Deus possa se cumprir, para que nós, quando estivermos diante do Senhor que está para retornar, que possamos estar em glória sem nenhuma vergonha. Que assim o Senhor possa nos conduzir e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.